Agora a gente recebe aqui em nossos estúdios, a gente vai, é claro, trazer aqui uma entrevista especial com a Thaís e a Elis. Eu não vou fazer a piada, não é dupla sertaneja não, tá? A Thaís Miller, que o pessoal já conhece bastante, né? A Thaís Miller, que faz parte aqui da Acamar, né? A Acamar aqui de Jardim Alegre. Ela é analista técnica, né? Ali da Itaipu, em parceria com a Acamar, que é a reciclagem aqui de Jardim Alegre. E hoje a gente está recebendo também a irmã da Thaís, que é uma profissional também, que vai estar falando para a gente, vai estar atualizando aqui algumas informações interessantes de hoje, né? Vamos lá então, primeiramente falando com a Thaís. Ô Thaís, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Juliano, mais uma vez obrigado pelo espaço. Boa tarde a toda a comunidade de Jardim Alegre que nos escuta na tarde de hoje. Mais uma vez estamos aqui para trazer aí para a população algumas informações bastante importantes. A gente sempre traz aqui alguns pontos importantes, né? Sempre a Thaís está participando aqui com a gente, falando principalmente aí com a questão ambiental, né? E hoje trazendo também a Elis, né, que é a irmã da Thaís, que é cirurgiã, como é que é? Cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista, né? Elis, seja bem-vindo aqui pela primeira vez na programação. Obrigada, Juliana, é um prazer estar aqui hoje com vocês, boa tarde a todos, e vamos então fazer essas atualizações aqui para vocês. Legal, aí então, Thaís, vamos falar com a Thaís então, qual que é o ponto principal hoje, Thaís? A gente vai trazer aqui, como a gente já veio adiantando, na verdade eu já adiantei aqui para os ouvintes, que seria aí com relação à saúde, né, os riscos, né, dos resíduos e o impacto aí à saúde tanto dos trabalhadores quanto da população, né, Thaís? Isso mesmo. Bom, eu já estive aqui algumas semanas atrás, na época que nós fizemos o quadro das Ecodicas, e em uma das semanas a gente falou sobre justamente os resíduos da saúde. E hoje a nossa vinda aqui é para focar justamente nesse tipo de material, né? Os resíduos que têm ali origem hospitalar e os impactos desse tipo de material, tanto no meio ambiente quanto também na saúde dos catadores, né? Que é aí o nosso foco que a gente vai falar hoje. Então, a nossa conversa hoje vai ser justamente sobre esse assunto, né, que é tão importante. Primeiramente, só para o pessoal já entender, quem ainda não sabe, o que exatamente é os resíduos de saúde? Vou perguntar aqui para a Elis. Então, você que faz uso de medicamentos, você que utiliza, por exemplo, insulina, canetas emagrecedoras, tem também aqueles comprimidos em casa que já estão vencidos ou que estão em desuso, o que você faz com esses materiais? Qual é o descarte correto desse tipo de resíduo? Bom, esse tipo de material, né, é justamente o que se enquadra daí, no caso, os resíduos da saúde. E o foco aqui hoje é a gente orientar a população justamente do que fazer com esse material, onde que eles têm que descartar. Então, aquele medicamento que já venceu, aquela caneta emagrecedora, aquela insulina, né, aquele acesso de soro, né, que o pessoal às vezes faz tratamento em casa. Não sei onde é que eu vou descartar. Então, a nossa conversa hoje é para fazer essas explicações, essas orientações para a nossa população. É interessante o pessoal saber tanto o risco quanto a gravidade desses riscos, né? Porque a gente não está falando aqui de coisa simples, são situações aí que podem trazer muito risco à saúde, até à vida aí dos trabalhadores, né? Falando aqui com a Elis, né? Especificamente, a Elis tem um conhecimento amplo, mas falando aí sobre o consultório odontológico, né, em específico aí, que tipo de resíduos mais produzem aí para o pessoal já saber. Claro que a gente vai falar, a gente está falando aqui de vários produtos, né, mas falando aqui do consultório, você que já está mais ligado a isso, qual que é o tipo de resíduo aí que mais tem perigo ali nesse ramo? Então, em se tratando de consultório odontológico ou empresas, a gente pressupõe que esses estabelecimentos eles já têm um plano de gerenciamento desses resíduos. Então, tem uma empresa especializada que faz o recolhimento desse tipo de resíduo nos estabelecimentos. Então, as empresas elas não nos preocupam tanto nesse sentido do descarte de resíduo. Tem ou é obrigado a ter? É obrigatório ter pela lei federal e estadual. Então, esses estabelecimentos eles precisam ter esse plano e precisam contratar uma empresa especializada para dar destinação para esse tipo de resíduo, que são agulhas, gás, lixo hospitalar mesmo. Então, como a gente já até havia comentado alguns dias aqui sobre a responsabilidade. Então, a responsabilidade fica ali diretamente com a empresa ali que dispôs desses produtos, né? Claro, começa ali a responsabilidade com a população,
Mas, inicialmente, né, a pessoa tem que recorrer a essas empresas, é isso, né? Exatamente. Em se tratando de empresas, a responsabilidade é do proprietário. Ele precisa contratar essa empresa especializada e dar a destinação correta. Agora, em se tratando da população que faz uso de medicamentos em casa, Não, eu digo só não interrompendo, mas vamos supor, os medicamentos que as pessoas usam em casa, elas podem recorrer onde ela pegou aquele medicamento que vai ter o destino certo, né? Ou não? Então, nós vamos entrar nessa questão do local correto de descarte da população em relação a esses medicamentos e esses insumos. Quando a pessoa, por exemplo, vai numa farmácia e compra um medicamento e aí de repente acabou o tratamento ali na metade, não usou mais aquele medicamento, o que eu faço com esse medicamento? Não vou usar, né? Usei muito específico em determinado momento e o medicamento venceu. Leva na farmácia onde você comprou, porque essa farmácia ela tem a responsabilidade também de recolher. Ou então, como no caso assim, mais geral para a população, o que a gente orienta? Aqui no caso de Jardim Alegre, por exemplo, quem vai receber aqui é o pessoal ali da UBS Central. Então, se eu tenho esse medicamento ali que eu não vou mais fazer uso por alguma razão, eu levo ali na UBS Central e os colaboradores ali eles já estão habilitados, já têm o conhecimento para recolher esse medicamento. Mas mesmo medicamentos que foi comprado de forma particular? Sim, também? Sim, o que sobrar, exatamente. Mas aí também, se você quiser voltar na farmácia onde você comprou e né, devolver, essa farmácia ela também tem a responsabilidade de pegar de volta, né? Sim, então é bem explicado, né, essa situação. Muita gente não sabe, né, e algumas pessoas sabem também, mas no exército também, não exercita também na verdade, fazer isso, né, fazer essas boas práticas, né. Então, vamos lá. Então, o pessoal que ligou o rádio agora, recebendo aqui a cirurgiã dentista Elis, com a Thaís que ela é analista técnica ali da Acamaro, né, faz parte da Itaipu, com essa parceria, falando aqui dos resíduos, né, do impacto, os riscos e os impactos aí ambientais com relação aí aos resíduos. Então, como que está a situação neste momento, Thaís? Melhorou? A gente vem alertando aqui o pessoal, melhorou na cidade principalmente? O que o pessoal deve fazer? Tem muita gente que às vezes não entendeu exatamente como deve fazer. Então, o que está acontecendo neste momento? Melhorou a situação com relação à população? Então, o que acontece normalmente, né? Que é justamente aquilo que a gente precisa orientar a população. As pessoas elas estão jogando ou no lixo comum, né, ali no lixo de banheiro, ou até mesmo mandando lá para o pessoal da reciclagem, que é mais grave ainda, né? Então, nos últimos meses essa situação ela tem melhorado, né? Então, de forma gradual isso vai entrando na cabeça das pessoas e as pessoas vão tendo aí essa consciência em relação a isso. Mas a gente ainda vê que isso está acontecendo. Então, hoje pela manhã, por exemplo, nós estivemos lá na Acamar, né, para eu apresentar os catadores para minha irmã. E aí, justamente para que ela conseguisse visualizar o que eles estão recebendo lá. Então, assim, de uma forma gradual, isso está melhorando, mas ainda está acontecendo muito. Então, a gente ainda vê que lá na associação da reciclagem, o pessoal ainda continua mandando esse tipo de material. Muitas vezes a pessoa separa corretamente, né, faz ali, embala certinho aquele resíduo de saúde, mas acaba deixando para o local errado. Então faz o armazenamento correto, mas destina para o local impróprio. Né? Às vezes acha que está fazendo certo e não está, né? Exatamente. Então, assim, inclusive no vídeo que nós gravamos hoje, que em breve a gente vai divulgar, né, um vídeo bastante educativo sobre isso, o que a gente fala? A nossa orientação é que, eu faço uso ali de seringas em casa de forma contínua para algum tratamento em específico. O que eu tenho que fazer com essas seringas, né? Então, eu preciso armazená-las, né? Na maioria das vezes o pessoal procura armazenar em garrafa PET, que é um material mais rígido, né? Tampar. E aí, assim, eu fiz tudo isso, mas aí eu vou mandar para reciclagem? Eu vou mandar lá para os catadores? Não, de forma alguma, né? Porque isso vai acabar expondo essas pessoas aos riscos, né, da saúde aí, desse tipo de material. Então, assim, vem diminuindo, né? É um trabalho que a gente está fazendo aí de formiguinha, não só em relação ao resíduo da saúde, mas outros tipos de material que o pessoal manda, mas ainda acaba acontecendo. A gente ainda consegue encontrar bastante desse tipo de material no meio da reciclagem. Sim, legal. Então, olha, a gente sempre vem trazendo aqui essas... A rádio também o serviço da rádio é isso, né? De trazer o benefício para a comunidade. A gente sempre vem alertando
Mas agora, vocês aí, tanto profissional do meio ambiente, quanto a Elis, né, profissional de saúde, ainda está faltando alguma campanha educativa aí para trazer mais benefícios? Será que está faltando alguma coisa? O que deve ocorrer? Ou está sendo feito, o que tem que ser feito, está acontecendo, mas a população não está colaborando? Como que é? Então, a gente percebe que precisam ser elaboradas mais campanhas nesse sentido, e que precisa também de mais conscientização por parte da população, porque às vezes a gente explica, faz algumas campanhas, mas a população não adere ou tem dúvidas, né, e continua fazendo esse descarte de forma incorreta. É um cuidado simples, mas que faz toda a diferença, né, e o que a gente percebe é que esse material continua indo para o lixo comum. Então eu acho que são as duas coisas, mais ações nesse sentido e mais conscientização também da população, de pensar, poxa, esse lixo, esse resíduo, eu não vou enviar para o reciclado porque pode ferir um catador, não vou jogar no lixo comum porque um animal de rua também pode acabar se machucando, não vou jogar medicamento ali também porque pode acabar contaminando o meio ambiente. Então acho que são as duas coisas, né? Nesse assunto, o pessoal, a autoridade assim, que deve ter iniciativa, seria mais, como que é? Eu mesmo não sei exatamente. Quem que a gente teria que cobrar mais? Seria uma lei específica aí, né? Uma lei federal, ou também é o governo do estado, ou no município mesmo, a gente alertar o pessoal? Olha, Juliana, é assim, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está em vigor aí desde 2010 no nosso país, então é uma lei federal que rege aí esses princípios do gerenciamento de resíduos. E dentro dessa lei é muito claro a responsabilidade compartilhada, desde o cidadão, a empresa que vendeu aquele medicamento, né, a farmacêutica que vendeu aquele medicamento, tanto o governo, né, que seja na esfera municipal, estadual ou mesmo federal. Então é uma responsabilidade compartilhada, desde o momento que você compra, até aquele momento em que você usa e depois você quer descartar. Então é uma responsabilidade de todo mundo. Então eu acho, assim como a Elis pontuou, que as campanhas elas precisam ser feitas, né, essas campanhas educativas, porque eu acho que é desse jeito que a gente consegue acessar mesmo de forma a população, né, a consciência da população, e cobrar mesmo, não só que existam leis mais rígidas, mas que também que a fiscalização ela dê conta de punir, né, essas pessoas que acabam fazendo cometendo esse tipo de irregularidade. Então não adianta a gente ter uma legislação específica e bastante robusta se a fiscalização ela acaba não se cumprindo, né? Não havendo a punição adequada. Então é importante que a população saiba que não é porque eu descartei esse medicamento, levei ali, né, devolvi, e por isso eu não tenho mais responsabilidade sobre ele, né? A partir do momento que você faz a compra, né, independente do tipo de resíduo, não só resíduo da saúde, você tem sim responsabilidade sobre aquele resíduo, né? Mas você falou num ponto importante aí da fiscalização. Eu acho que está faltando, não está? A questão da fiscalização, eu acho que seria aí um ponto importante, né? Porque tem muitos assuntos aí que tem muita fiscalização e eu acho que nessa parte pode estar faltando, né, Thaís? Nesse caso, por exemplo, dos resíduos da saúde, vendo lá pela questão da reciclagem, acaba que muitas vezes fica difícil de mapear de onde é que veio esse material. Então, quando os meninos passam aí os meninos da reciclagem passam na rua para recolher, muita coisa vem no meio, então às vezes eles não vão saber exatamente de onde é que veio, então acaba ficando difícil de saber exatamente, sabe? E aí chegar no responsável por aquilo. Mas claro, né, a fiscalização ela é sempre importante e ela sempre vai buscar justamente chegar nessa pessoa que tá gerando isso, né? Sim, então, é interessante, na verdade, como a tecnologia está chegando, né, já chegou com tudo aí, né? Poderia ter até uma identificação ali do produto, né? Do remédio, para quem foi, né? Poderia, né? Um registro ali daí no lixo ali a pessoa já poderia identificar de onde seria, né? A tecnologia, e eu acho que seria capaz disso, né? É interessante que nos estabelecimentos de saúde isso é mais viável. É claro, né, que a gente almeja que isso seja levado também para a população, porque os resíduos também vêm da população, né, como a gente está conversando. Mas nos estabelecimentos de saúde isso é possível,
por conta desse plano de gerenciamento de resíduos, a gente consegue saber quanto de resíduo aquela empresa gerou e qual foi a destinação, através dessas empresas que são contratadas. Não tem um registro exato, mas dá para saber ali pela quantidade. É pela né? quantidade, é por quilo. Né? Então, assim, não fica evidente de que é daquela empresa, mas a gente consegue saber para onde foi o resíduo daquela empresa. Então, já é uma forma de rastreamento, mas Sim. ainda é precário, assim, né, vamos dizer. E como eu falei aqui no início, às vezes muitas pessoas não percebem a gravidade disso, né? Porque não é só uma coisa errada que está sendo feita, são situações aqui que colocam em risco todo mundo, né? Tanto a população e principalmente ali quem está na linha de frente ali, que são os trabalhadores, né? Exatamente, expõe os catadores a diversas doenças, né, como hepatite, HIV, então assim, pode gerar um impacto para a saúde daquele catador que a gente não tem nem ideia, né? Então é interessante, né? É muito importante esse assunto. Para quem ligou o rádio agora, então, só repetindo aqui, a gente está recebendo a Thaís Miller, né, que é analista técnica ali da Acamar, né, da Itaipu, na verdade, em parceria com a Acamar, e também hoje com a irmã dela, a Elis, que é cirurgiã dentista, falando aqui um pouco sobre a saúde também, claro, tem tudo a ver, falando do meio ambiente quanto à saúde, que é claro, não sendo feito, não exercendo ali corretamente a questão do meio ambiente também vai trazer malefícios à saúde, né? E a Thaís, só um detalhe, né? Eu estava conversando aqui em off falando que a Elisa é a irmã mais velha, então hoje você está falando mais certinho, comportado, senão a irmã puxa a orelha. É verdade, pra não levar bronca em casa depois. Verdade, né? Mas é isso aí. Claro, a gente falando sério tem que dar um pouco de risada também, né? Exato. Mas assim, a gente aproveitou a vinda da Elisa aqui para Jardim, né, para fazer uma visita familiar. Eu não sei se eu falei no ar aqui, a Elisa é de Foz do Iguaçu. A gente estava conversando em off aqui, mas eu não falei no ar. Então a Elisa é lá de Foz do Iguaçu. Isso, aí agora ela que está aqui em solos do Vale do Ivaí para me fazer companhia por esses dias, e aí a gente pensou em algumas ações para a gente fazer junto, né? Como a Elis trabalha nessa parte de fiscalização aqui no estado do Paraná, a gente começou a pensar em algumas coisas que nós pudéssemos desenvolver durante essa semana, justamente para partir para essa parte da sensibilização. E além dessa parte da saúde dos catadores que a Elis bem colocou, é importante a gente reforçar também que quando esse tipo de material, né, os resíduos da saúde em específico, quando eles chegam na natureza, né, quando eles são descartados de forma irregular, eles entram em todo um ciclo ambiental. Então eles vão prejudicar desde plantas até os animais, o solo, né, pode contaminar a água, e essa água ela vai para abastecimento, né, humano ou mesmo animal, mas ele acaba voltando para a nossa vida, então entra ali num ciclo, né? Então é importante a gente saber que além dessa parte da saúde, a gente tem também os prejuízos ambientais, né? Então assim, em muitas esferas isso vai acabar recorrendo, né? Legal, tá aí então, os pontos importantes aqui, a gente trazendo, é claro, um assunto muito importante aqui na Rádio Cidade, né? Então a gente já falou aqui vários temas aqui importantes, né? Então fica à vontade, se vocês querem deixar mais algumas palavras, fica à vontade. Elis, Thaís. Então só relembrando, né, para quem ligou a rádio agora, o descarte correto desses resíduos, né, medicamento, agulha que você tem aí, você que faz uso de insulina, caneta emagrecedora, para você fazer o descarte correto e colaborar com as ações que nós estamos comentando aqui, separa esse material, armazena num recipiente rígido e com tampa, pode ser uma garrafa PET, e leve até o posto de saúde central aqui da cidade de Jardim Alegre. É importante a gente reforçar, né, as ações de educação ambiental e sanitária, né, como uma ferramenta assim, essencial para a gente chegar na população nesse cotidiano, né, para a gente conseguir atingir a população aí de forma mais pontual. E lembrar que guardar esses resíduos corretamente, destinar no local adequado, vai fazer uma enorme diferença para o planeta, né, então assim, de forma geral, principalmente também para a saúde dos nossos catadores, né? Sempre que eu venho aqui eu gosto de reforçar que do outro lado lá, né, o material que você manda está chegando ali para uma pessoa que vai fazer a triagem dele. Então você imagina, você está lá trabalhando, esperando um material que você vai poder reaproveitar e na verdade o que você está recebendo é esse tipo de resíduo, né, que é químico, contaminado e que pode prejudicar a saúde. Então o que a gente deixa de mensagem mesmo, né, no dia de hoje aí para a população é para cuidar mesmo, né, ter mais atenção,
entender que ali no posto central, como a Elis falou, né, na UBS central, o pessoal está habilitado, os colaboradores, né, os servidores ali da UBS, eles sabem a forma correta de armazenar, né, no espaço que tem que armazenar, e tem uma empresa especializada, licenciada devidamente, para recolher esse material, né, então não é descartando em qualquer lugar. Então, se você levar ali, o pessoal vai receber, vai guardar e vai destinar de forma correta, né. Hoje a gente está falando aqui especificamente de saúde, né, mas a gente está acompanhando aí, está ocorrendo muito descarte de produtos que não tem nada a ver com reciclagem, né, Thaís? Então, inclusive, a gente estava até conversando em off aqui, né? Tem algum pessoal que está descartando coisa aí, não sei se é falta de conhecimento ou o que está acontecendo, será? Então, a gente estava conversando, como o Juliano falou aqui no off, que às vezes a gente prefere acreditar que é falta de informação, né? Mas como a gente vem trabalhando nisso aí ao longo dos meses, a gente vai acabar... Daqui a pouco a gente já vai começar a imaginar que não seja só falta de informação, mas que tem outras coisas envolvidas. Porque, de fato, a gente vem alertando o pessoal de que o que não for material seco, né, o que não for papelão, plástico, metal, vidro, né, ou sempre o vidro também devidamente embalado, não mande para reciclagem. Se você tem dúvida, né, dá uma ligadinha para a gente, liga lá na Secretaria de Meio Ambiente também da Prefeitura, pergunta, ou mesmo vai até a reciclagem, né, vai até lá o barracão e pergunta, né, vocês recebem esse tipo de material? Vai ser útil para vocês? Né, vai gerar algum risco? Mas assim, na dúvida, não mande, né, porque a gente tem que entender que tem outras pessoas ali envolvidas nesse processo e que elas não podem ser prejudicadas pela falta de responsabilidade de quem está aqui desse lado, né. A gente fala assim que, né, a gente torce que não seja por maldade, porque no geral a população está colaborando, né? O pessoal está colaborando, né, Thaís? Então por isso que a gente fala, às vezes faz isso também, não é. Vamos acreditar que não seja por maldade, né? Sim, com certeza, é o que eu estava falando, né? Que assim, conforme a gente vai passando esses recados, lembrando a população, orientando, né? Nosso papel é justamente esse, fazer a orientação para garantir que as pessoas consigam, né, se adaptar aí a rotina e entender o que tem que ser feito. E a gente agradece, inclusive, né, as pessoas que de fato têm contribuído, né, e têm contribuído muito, porque a gente tem visto aí que nos últimos meses a quantidade e a qualidade do material tem melhorado bastante, e a gente aí continua contando, né, com a colaboração para que esses números, esses índices só melhorem, né, cada vez mais. Legal. Elis, fique à vontade. Então, o que nós percebemos hoje, quando nós fomos hoje mais cedo gravar o vídeo lá, que a Thaís comentou, é que realmente algumas pessoas estão armazenando esses materiais de forma correta, porque eles estão chegando armazenados em garrafa PET, né, material resistente, devidamente tampados, mas não estão sendo enviados para o local correto, né? Estão chegando, então, esses materiais lá na Associação de Catadores para reciclagem. Então, assim, você que está fazendo esse tipo de descarte, está armazenando nessas garrafas PETs e enviando para o reciclado, você está fazendo parcialmente correto. Assim, você, ao invés de enviar para a associação, você envia a partir de então para a Unidade de Saúde Central aqui de Jardim Alegre. Legal, tá? Então, recado importante. Thaís? Bom, eu acho que seriam essas as orientações principais, né, no dia de hoje. Agradecer, né, novamente o espaço, a oportunidade que o Juliano sempre abre aqui para a gente conseguir conversar e, né, ter essa abertura com a população, dizer que a gente está sempre disponível, né, para tirar dúvida, né, para entender também a realidade aí da população. Mandar mais uma vez um forte abraço para todos os catadores que estão ali todos os dias. Mais uma vez, parabenizá-los pelo trabalho, né, pela força de todos os dias estarem ali exercendo esse trabalho. E convidar, né, mais uma vez a população para ir até lá, conhecê-los no 7 de setembro. Isso que eu já estava até lembrando aqui, tem esse evento agora que o pessoal vai estar participando. Exato, de 7 de setembro agora, domingo, nesse domingo, né, pessoal, os catadores, né, alguns dos catadores, não todos, né, nem todos vão poder participar, mas alguns deles vão participar do desfile, né, no 7 de setembro, vão estar uniformizados. Então, quem ainda não os conhece, quem também não me conhece, a gente vai estar lá, né, para representar frente ao município a Acamar, né, diante ali de todos, o papel que esses catadores vêm desempenhando. Então, a gente espera, né, encontrar as pessoas ali nesse dia, nesse momento, né, de homenagem à pátria, e poder conhecer mais de perto a população também. Legal, tá? Então, 7 de setembro, o pessoal, pela primeira vez, né? O pessoal da reciclagem vai estar desfilando, né? Legal demais. Agradecendo, então, Thaís,
Elis, fica à vontade, Elis. Obrigada, Juliano, pela oportunidade. Só conversando aqui, lá em Foz do Iguaçu, você tem a sua empresa lá? Como que é o trabalho para o município? Eu faço fiscalização lá no município. No município? Sim, legal. Então tá aí, passando uns dias aqui e trazendo aqui esses assuntos importantes pra gente. Agradecer mais uma vez, Juliana, agradecer também a Elis, né, minha irmã, mas profissionalmente, não, mas tem que agradecer, né? Mas como profissional mesmo, por toda a ajuda, né, as orientações, a gente troca muita ideia, tira muita dúvida uma com a outra, e aí a gente consegue ir encaixando as informações para trazer mesmo essa orientação para a população, né. Legal, muito obrigado, e é claro, qualquer novidade, qualquer assunto novo, é claro, o espaço está aberto, viu? Thaís, Elis também, não sei quanto tempo vai ficar aí a Elis. Sexta-feira eu já estou retornando para a Terra das Cataratas. Não vai ficar nem no desfile, então? Não, a Elis não vai estar aqui, mas em breve ela volta também com mais tempo. Essa semana foi um pouco curta para a gente, mas em breve também ela volta e a gente consegue pensar em algumas outras ações, né, para passar para a população. Isso mesmo. Obrigada, Juliano. Obrigada aos ouvintes.